Por que a rejeição do Ciro Gomes é tão alta, hein? Vamos lá com o nosso querido Frederico Crepe explicando esse beabá pra nós. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo. Recentemente saíram algumas pesquisas nacionais que avaliaram vários pontos importantes da política brasileira. Aprovação do governo, intenção de voto, especialmente índice de rejeição de figuras públicas. E é exatamente nesse último ponto que o nome do Ciro Gomes chama atenção. Citado. A situação do Ciro nas pesquisas é bastante peculiar. Por quê? Ele tem um recall eleitoral relativamente forte, muito acima dos 3% que ele alcançou nas eleições. Que comentário. Aliás, onde está a turma boa que só aparece na eleição? Está bombando na internet. De 2022. Ou seja, mesmo após um desempenho eleitoral ruim, o seu nome ainda está presente na memória do eleitorado e ainda é um nome relevante. Mas, ao mesmo tempo, ele aparece como um dos políticos mais rejeitados nas pesquisas, figurando ali entre os líderes nesse quesito. Essa rejeição elevada, ela abre espaço para uma série de debates, de reflexões que eu já venho fazendo aqui tem algum tempo, né? Tanto aqui como em conversas fechadas, né? Por isso eu decidi fazer esse vídeo para tentar entender melhor essa rejeição e explorar algumas questões políticas mais amplas relacionadas a ela. Essa análise permite debater o funcionamento da máquina política e partidária no Brasil e discutir os caminhos que levaram a essa situação singular envolvendo a figura do Ciro Gomes. Afinal, por que a rejeição ao Ciro Gomes é tão alta? Por quê? Boa pergunta. É porque ele ficou apoiando os bolsonaristas nos últimos meses aí, principalmente na prefeitura de Fortaleza? Talvez! Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito e ativar as notificações. Quem quer ser avisado quando o vídeo sair. Queria agradecer aos membros do canal pela Olha, estava inscrito e desinscreveu. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Já fica a sugestão para quem quiser apoiar para que se torne membro. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar aqui também o QR Code na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Um ponto importante para começar essa análise é entender o crescimento das pesquisas eleitorais no Brasil nos últimos anos. A gente vive uma verdadeira explosão de levantamentos aí de opinião pública, com instituto de pesquisa para todos os gostos, todos os alinhamentos políticos, e aí cada campo político parece ter um instituto para chamar de seu e exibir números favoráveis ali à sua narrativa, né? E aí, recentemente, a gente teve 3 pesquisas relevantes que já começaram a tentar desenhar alguns cenários ali, envolvendo a eleição de 2026 e tudo mais. A primeira delas foi realizada pelo Paraná Pesquisas, um instituto tradicionalmente mais alinhado à Paraná direita, Pesquisas. E eles testaram vários cenários presidenciais, focando especialmente na busca por um nome para substituir o Jair Bolsonaro na direita. Então, eles testaram vários nomes ali, dado que o Bolsonaro está inelegível, né? A segunda pesquisa veio da Atlas Intel, um instituto que se destaca por realizar pesquisas online, tem uma metodologia um pouco diferente. E a Atlas Intel, ela tem um histórico interessante. Intel? Ela tem uma dinâmica interessante, que é a seguinte. Lá nos Estados Unidos, eles são muito precisos. Inclusive, eles previram com muita exatidão cenários eleitorais ali, igual a vitória do Donald Trump agora em 2024, né? E eles acertaram em muitos estados, assim, eles mostraram um cenário muito parecido com o que saiu. Mas no Brasil, o desempenho deles é muito mais inconsistente. Um exemplo notável foi a eleição para prefeito de Porto Alegre, em que eles erraram em 14 pontos percentuais a votação do Sebastião Melo, que é uma margem bem significativa, né? Eles erraram também em São Paulo, Belo Horizonte e várias outras cidades. E por fim, a gente teve também a pesquisa da Quaest, que é um instituto que tem se consolidado no Brasil. O Quest, né? E que explorou ali alguns cenários de segundo turno, o índice de aprovação e rejeição do governo e a popularidade de diversas figuras públicas. O que torna a situação do Ciro Gomes interessante para a análise é como ele aparece nas diferentes pesquisas recentes. Na Paraná Pesquisas, ele obteve um desempenho relativamente bom em cenários onde o Lula ou o Bolsonaro não eram considerados e em um cenário onde os dois não eram considerados. E é importante lembrar que hoje, né, esse último cenário sem o Lula e sem o Bolsonaro já passa a ser até provável, dado que o Bolsonaro está inelegível e o Lula já vai estar em idade avançada. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está internado, inclusive, por questões de saúde e tudo. Porra, mas aí também... Pô, o número do Ciro foi bem. Se tirar Bolsonaro e Lula da corrida, porra, aí também... mais. Então, isso coloca... Se tirar todo mundo, o Ciro ganha. Questões ali sobre as condições do Lula disputar uma eventual reeleição em 2026. A depender do cenário testado,
o Ciro está oscilando ali entre 14 e 17. Caralho, peraí. A Michelle Bolsonaro tá na frente do Ciro Gomes. Suposto Jair mandou R$5. Oi. Parem de falar que estou inelegível. Isso dói muito. Eu choro a noite toda. Triste. Tá ok. Triste. Olha aqui quem tá inelegível agora aqui, ó. O Caiado. Presta atenção que é importante, pessoal. Ai, Simone Tabet. Meteram o Ratinho Júnior aqui na parada. Porra, mas a Michelle Bolsonaro... O que é isso aqui? Agora eu tô na dúvida aqui. Num cenário contra a Michelle e Ciro Gomes, ela leva? Que parada, hein? 7% das intenções de voto, números bastante expressivos para quem recebeu 3% nas eleições de 2022. Mas quando a gente olha para as outras duas pesquisas, É torcida, Frederico? É torcida? da Atlas Intel e da Quaest, a gente tem um novo elemento, especialmente aí no quesito rejeição. Ambas apontam Ciro Gomes como uma das figuras políticas mais rejeitadas do país. E aí vale explicar também rapidinho a metodologia da medição de rejeição utilizada nesses levantamentos. Eles perguntam ao entrevistado se ele conhece a figura política e, caso conheça, se votaria ou não nessa figura, né? Isso dá um panorama mais detalhado sobre a relação entre o conhecimento público e a rejeição, e também acaba tendo ali, por média, um número maior de rejeição para todo mundo. Na pesquisa da Atlas Intel, o Ciro Gomes tem um índice de rejeição de 64%, ficando atrás apenas do Arthur Lira, que registra incríveis 85% de rejeição. Que delícia. E o Arthur Lira tá assim, ó. Não consigo ler nada. Não me importo com esses números. Já na pesquisa da Quaest, o Ciro aparece com 52% de rejeição, empatado com o Fernando Haddad e perdendo apenas para o Jair Bolsonaro, que tem 57%. Essa combinação de um relativo bom desempenho eleitoral e alta rejeição nas pesquisas cria um quadro até complexo, né? Por um lado, o Ciro ainda é uma figura conhecida com algum apelo eleitoral relevante, e por outro, a sua rejeição alta indica uma certa tensão. E aqui surge a grande pergunta: por que a rejeição do Ciro Gomes é tão alta? Por que, Zé? Essa é uma questão que desperta muitos debates e algumas negações, especialmente entre o pessoal que apoiou ou militou pelo Ciro e que ainda nutre alguma esperança de uma futura candidatura. Uma boa parte dessas pessoas não acredita nesses índices de rejeição. Eu já conversei com alguns e eu entendo de onde vem essa descrença. Existe um componente emocional forte que quem acredita, né, nas propostas do Ciro, quem gosta dele, tem dificuldade em aceitar que ele seja tão rejeitado, e isso é Como é que é o nome do plano do Ciro? É o PNC, né? normal com qualquer figura. Isso é compreensível, mas eu não acho que seja um caminho politicamente produtivo, dado que pode levar a uma prática política equivocada. De cara, a gente já tem que entender, né, e aqui a gente tem que estabelecer isso, né? O Ciro ele vai ser alvo de ataques duros de todos os lados por um simples motivo. Das figuras políticas e eleitorais mais relevantes, ele é o único que denuncia o rentismo no Brasil. Ele denuncia como uma casta de endinheirados sequestra o Estado brasileiro para sugar os recursos a partir de juros exorbitantes para que possam viver de renda a serviço do Estado. Olha, Frederico, eu vou te falar. De fato, o Ciro tem falas muito fortes em relação ao rentismo. O Ciro é um cara muito inteligente, muito articulado. Mas eu não acho que a rejeição do Ciro é por conta disso. A rejeição do Ciro é porque, no afã de vencer as últimas eleições, ele resolveu dar tiros muito abaixo da linha de cintura contra o Lula e gente de esquerda. Tá ligado? Acho que esse foi o problema que aumentou essa taxa de rejeição do Ciro. Essa turma cria todo tipo de subterfúgio e narrativa para justificar isso, e o Ciro bate de frente com isso. E por bater de frente com isso, ele bate de frente também com boa parte do que a gente tem na imprensa, que é umbilicalmente ligada e atrelada a esses setores. Esse é o ponto base para avaliar qualquer questão sobre a rejeição do Ciro. Pelo que ele defende, ele é naturalmente um alvo a ser explorado. E a partir disso a gente pode entender essa questão da rejeição, né? E tem alguns fatores, né? Um primeiro fator, talvez até o mais importante, é a falta de uma estrutura de comunicação própria e eficiente para o Ciro. Ele não conseguiu construir uma rede de comunicação direta e massiva. Oxe, não fez lá o... Como é que é? O Ciro Games? Não fez lá o Ciro Games? Ciro Games, pô. Que levasse a sua mensagem ao público sem passar pelo filtro das estruturas políticas adversárias. Sem uma estratégia de comunicação sólida complementar, a sua imagem ela foi moldada pelos seus adversários. E o que o público vê do Ciro é, em grande parte, o que os seus opositores dizem sobre ele. Isso cria uma percepção pública distorcida, já que ele não tem uma estrutura própria e amplamente difundida que vai fazer chegar a mensagem dele para o público geral. Então, muitas vezes o que o Ciro diz fica soterrado a partir das máquinas de comunicação adversárias que vão recortar ali o que interessa para contar a história a partir dos seus interesses.
Mas a questão não para por aí. Há também um fator político central, que é a posição que o Ciro assumiu nas eleições de 2022 no segundo turno. Desde 2018, o Ciro já era tratado como adversário, como inimigo do PT, e o que colocou, né, ele automaticamente na mira de uma base petista militante e na base de comunicação do partido também. Mas aí, bom, aí é até esperado, porque de fato a base do PT vai defender o PT com os dentes, assim como a base do Ciro vai defender o com os dentes. Nada de novo debaixo do sol até aí, né? Essa rejeição ela não surgiu por conta de declarações isoladas, mas pelo fato dele ter decidido disputar diretamente o mesmo espaço político do petismo. Então não se iludam em relação a isso, gente. Não foi porque o Ciro criticou o PT que o pessoal odeia ele. Um exemplo que ilustra essa... Eu acho que foi, porque a galera do PT fica pistola com qualquer pessoa que critica o PT na internet. Vou chutar o Twitter aqui, né, por motivos óbvios, mas fala mal do PT aí, pra ver o que acontece. Fala que o Lula é liberal pra você ver. O pau tora, menino. A dinâmica é o tratamento que eles dão a figuras agora, como a do Jones Manuel, que mesmo tendo apoiado o PT, tendo subido no palanque do Lula no segundo turno, ele sofreu ataques pesados de setores petistas apenas por fazer críticas à agenda econômica do governo. Isso mostra como qualquer posição que fuja do alinhamento total é vista como hostil por uma boa parte ali dessa base, né? E no fim, muito se resume a essa questão de disputa por espaço. Só que no segundo turno de 2022, o Ciro ele se colocou numa posição que deixou ele vulnerável a ataques dos dois lados. A sua declaração de apoio ao PT foi ambígua, ele seguiu a decisão oficial do... Apoio mais ou menos, né? Olha aí o comentário. Chama o Lula de liberal e todo mundo já sai querendo apostar o Corolla contigo ao vivo. partido, mas ele não se engajou pessoalmente na campanha do Lula. Isso criou uma situação curiosa. Para os bolsonaristas, o Ciro era um cara que bateu no PT e depois voltou para apoiar o Lula. E para os petistas ele foi omisso, desinteressado e até cúmplice do Bolsonaro por não se engajar ativamente na campanha. Nesse cenário, o Ciro ficou preso numa narrativa em que ele não controlava, sendo atacado tanto pela esquerda quanto pela direita. E narrativa que eu ouso dizer que ele não quis controlar, porque ele foi o cara que depois, se perdeu, eu tô saindo fora do Brasil, e saiu do Brasil de fato. Ficou no silêncio aí, tá ligado? Então assim, também não pode reclamar disso, né? Sem uma estrutura de comunicação própria para reverter essa imagem, a rejeição cresceu e se consolidou como uma das mais altas do país. Esse debate, né, sobre a rejeição do Ciro Gomes ele é interessante porque ele revela algo mais profundo que eu já comentei e venho comentando aqui, que é a necessidade de uma máquina política integrada a uma estrutura de comunicação sólida para sobreviver na política atual. Nos tempos das redes sociais, do smartphone, do WhatsApp, a política não pode mais se basear na estrutura tradicional dos partidos, na comunicação da TV. É necessário você organizar a militância de forma mais ativa, de forma coordenada, para fora dessas estruturas partidárias, mas isso só funciona se tiver uma comunicação eficiente para dar sentido e direção a essa organização. O chat mandou uma pergunta importante aqui. Será que o animador do Ciranha tá fazendo uns freela nesse momento? Um clássico. São coisas muito interligadas. Essa é uma exigência, né, dos últimos anos em questão de comunicação digital e se tornou o centro da disputa política e da comunicação política. E aqui tem um ponto central. Uma organização política ela não precisa necessariamente ser enorme para ter impacto. Um grupo pequeno, mas bem organizado e com uma estrutura de comunicação eficiente, ele pode pautar as redes. Mas qual que é o papel de cada uma dessas estruturas? A máquina política tem a função de organizar as pessoas, conectando elas regionalmente por interesses ou por temas específicos. E aí ela cria laços de pertencimento, engajamento em algo maior, e a ideia é que as pessoas se sintam representadas umas nas outras ali, mobilizadas por um projeto comum. Essa organização precisa ir além dos modelos, né, engessados dos partidos tradicionais, que muitas vezes não conseguem captar demandas e dinâmicas ali mais urgentes. Por outro lado, a estrutura de comunicação tem um papel que é igualmente crucial. É ela que define a narrativa, estabelece uma visão de mundo e que cria uma agenda que vai ser impulsionada nas redes. Sem essa narrativa clara e sem uma comunicação estratégica, a militância pode até existir, mas ela vai ficar dispersa e sem direção. Na prática, essa estrutura de comunicação se torna a linha mestra que organiza o discurso político. Olha lá, o Ciro não tem base, ponto. Não construiu porque não quis. 2019, ele estava num podcast de caminhoneiros e os caras quase imploraram para mostrar como se organizar e ajuda. O Ciro só com dicas superficiais. Orienta o militante e tenta pautar o debate público. É o elemento que transforma uma organização militante em uma força política relevante capaz de ocupar espaço e disputar a narrativa numa sociedade que está saturada de informação.
Esse é o grande desafio do Ciro Gomes e muitos outros atores políticos que eles enfrentam hoje, né? Construir uma máquina política integrada a uma estrutura de comunicação eficiente, algo que o Ciro nunca conseguiu consolidar de forma clara. E é exatamente essa ausência que permite que a sua rejeição seja moldada pelos seus adversários, enquanto a sua própria narrativa permanece fragmentada e limitada. E aqui a gente chega a um ponto muito importante para entender a rejeição do Ciro, né? Que é essa ausência integrada entre uma organização política e a comunicação. Essa falha ela tem sido recorrente ao longo da trajetória política do Ciro e ajuda a explicar por que a imagem pública dele acaba sendo vulnerável. O Ciro sempre teve dificuldade em consolidar essa estrutura política estável, ele nunca conseguiu construir um partido ao redor do projeto dele, com uma base sólida, ou construir uma rede de militância ativa e organizada. Então tá aí, esse é o problema. Por mais boas intenções que hajam, por mais que o PNC seja o sucesso de vendas aí, é isso. Quando você vai falar de uma construção política, assim como os militantes esperam algum suporte do político o qual eles estão apoiando, o partido também espera, os outros partidos políticos de uma base aliada também esperam. Aparentemente o Ciro tem problema em construir pontes, cara. Que no mundo real é o que precisa, né? Ao mesmo tempo, ele também falhou na construção de uma máquina de comunicação. A comunicação do Ciro sempre foi muito dependente da figura pessoal dele e das declarações públicas dele, sem uma estratégia bem definida ou uma rede de suporte que amplificasse essas ideias. E essa falta de sincronia entre política e comunicação cria um cenário que muitas vezes é desfavorável para ele. Mas esse é o problema das comunicações de todo mundo que se diz que não é extrema-direita no Brasil. Que é um centralismo. Um centralismo, né? Mas não tem a newsletter? Mas a newsletter chegou depois, né? Se não me engano. Mas ainda é pouco, cara. Eu acho que esse é o problema dos partidos que tentam pender pro lado da esquerda no Brasil. Eles são muito centralizadores mesmo, tá? E aí, nessa de centralizar, eles acabam ficando reféns de si mesmo. Porque eles têm pouco alcance como uma pessoa só. Eles não expandem mais. Aí, no máximo, ele inventa um Ciro Games, que o nome é datado, cara. O nome é ruim, tá ligado? É datado mesmo, tá ligado? Tem que haver um certo descontrole pra rolar uma olha que palavra bonita, uma organicidade de comunicação, pra que várias pessoas estejam falando a respeito daquilo, tá? Quando o Ciro faz declarações polêmicas ou adota uma postura mais combativa, essas ações não estão ancoradas numa estrutura comunicacional capaz de moldar a narrativa ao seu favor. Em vez disso, as suas declarações frequentemente caem no vazio ou são exploradas negativamente pelos adversários. Essa falta de simbiose deixa o flanco exposto. Se é uma máquina política que o defenda ali... Pô, o último vídeo do Ciro falando a respeito do... O que era, cara? Foi um vídeo que ele fez aí a respeito do Haddad, lá do lance do imposto de renda. Mano, desculpa falar, foi um vídeo enorme de falando alfaces, mano. Vazio, cara, vazio, literalmente, um discurso político qualquer, vazio, olha, uma piriri, falta um pouco mais de incisividade. Isso que é foda, mano. E sem uma estrutura de comunicação que explique e contextualize as suas posições, ele se torna um alvo fácil para críticas pesadas. E aí, os adversários preenchem esse espaço vazio com narrativas próprias, moldando a sua imagem pública de forma negativa e consolidando a sua rejeição. E aqui a gente entra numa dinâmica mais ampla da comunicação política no Brasil, especialmente dentro de setores que se autodenominam progressistas. Existe uma crise clara na comunicação dessas forças políticas e ela está diretamente ligada à defesa incondicional do governo, mesmo quando isso entra em conflito com uma agenda de esquerda. O que a gente vê hoje é uma mídia progressista que, na prática, tem se comportado muito mais como uma mídia governista. É torcida? É torcida? Na hora de escolher entre defender posições de esquerda e proteger o governo, essa mídia escolhe proteger o governo. E isso se manifesta de forma clara nas reações. Mas Felipe, me fala... Frederico, me fala que posições de esquerda que a mídia defende. Eu realmente não... A mídia, no máximo, é progressista. Ser progressista seria ser de esquerda, tá ligado? E aí, no máximo, em alguns pontos, tá ligado? As críticas feitas ao governo, especialmente em relação à agenda econômica. Quem ousa questionar... Tu já escutou alguma notícia falando, sei lá, de uma medida progressista que foi revista pelo Congresso com trilha sonora assim, ó, com trilha teste? Tu já viu assim, falando, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, o Congresso agora, sei lá, proibiu o aborto em todos os casos. Tu já viu alguma notícia assim?
o Congresso votou e agora o aborto está proibido em todos os casos. Tu já viu com a trilha sonora assim? Porque essa semana é só o que a gente vê. Ah, o governo falou sobre a taxa de juros. O Banco Central reduziu a taxa de juros porque ele acredita que o governo não vai cumprir as metas de inflação. Você entende o clima? Eu não... O meu ponto é, falar que a mídia é governista, porra, sempre foi, né, cara? Assim, governista pra lucro, né? Questionar políticas econômicas impopulares ou defender alternativas acaba sendo alvo de ataques duros. As críticas são tratadas como fogo amigo, ou ataque injusto, ou ataque injustificado, né? E aí os críticos são rapidamente isolados, desqualificados. A mídia progressista que ele tá falando é o ICL. Ah, então aí nós temos um ponto. Tá querendo alfinetar o Eduardo Moreira. A gente está vendo isso acontecer de forma constante, né? A comunicação governista ela tem ocupado o espaço que deveria ser usado para fomentar debates, construir alternativas e transformando isso numa defesa crítica do governo. Em vez de uma discussão aberta sobre os rumos econômicos e políticas públicas, o que existe uma blindagem quase que automática, mesmo quando certas ações do governo contrariam princípios historicamente defendidos pelas pessoas. Essa dinâmica ela tem alguns efeitos negativos claros, né? Primeiro, ela esvazia o debate público dentro desse campo aí do centro-esquerda, deixando... Porra, droga, eu ri desse comentário aqui agora. Instituto Coitadinho do Lula. Aí você me quebrou. Pouco espaço para a construção de alternativas políticas e, segundo, ela enfraquece a própria comunicação desse campo, transformando o discurso entendido ali como de esquerda em uma extensão das necessidades do governo sem autonomia real para pautar discussões mais amplas. E aí, para ilustrar melhor essa questão da comunicação, como que ela é importante, e aí eu trago de volta, né, o exemplo do Jones Manuel. Essa dinâmica ela explica muito do que está acontecendo atualmente. Cara, ó, vou falar uma coisa pra vocês. O Jones Manuel sendo citado em vários lugares, né? Porra, o Jones Manuel tá, ele realmente tá criando triplex nas cabeças. A comunicação é usada como uma ferramenta de controle político. Uma previsão que eu já fiz aqui no canal foi de que o Jones Manuel seria progressivamente excluído dos espaços de mídia da dita progressista, né? Por suas críticas ao governo federal e à agenda econômica do PT. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Se você observar algum... Pra surpresa de alguém? Um dos principais figurões aí dessa mídia mais governista, os ataques ao Jones estão ficando cada vez mais duros e mais frequentes. Por quê? Primeiro, como eu já disse, porque ele está fazendo críticas legítimas ao governo que, por si só, já coloca ele na mira de quem quer uma blindagem completa. Só que tem um motivo ainda mais estratégico. O Jones anunciou recentemente que ele vai lançar um portal de notícias através do seu próprio canal. Isso é muito significativo, porque cria um novo bloco de comunicação que foge do controle dos grandes portais alinhados ao governo. E aí, com um portal próprio, o Jones e a organização dele podem disputar narrativas diretamente, sem depender das estruturas de mídia que atualmente funcionam como uma extensão da comunicação governista. Esse movimento gera desespero nesses setores porque ameaça a audiência e a capacidade de controle do debate público. Então, para eles, é essencial deslegitimar a figura do Jones antes que ele construa uma plataforma independente para ele. E como que eles fazem isso? Demonizando a figura dele. E aí os ataques vão de acusações de que ele seria de direita, que ele seria fascista, que ele seria Jones liberal. Reacionário. E aí vem com aquela narrativa de que ele quer derrubar o governo, que ele está trabalhando contra... Jones quer dar um golpe no... Mas o Jones não é um revolucionário, é exatamente isso. Contra interesses populares. E aí a estratégia é clara. Criar uma imagem negativa para impedir que o público potencial dele se conecte com esse conteúdo produzido por ele. Essa dinâmica não é nova, é a mesma estratégia que a gente já viu ser aplicada ao Ciro e a outros nomes, né, que ousaram fazer crítica... Jones, o novo Ciro? Jones e Ciro juntos no mesmo balaio? Fora do alinhamento governista. Quando a comunicação política se torna uma arma de controle absoluto, qualquer dissidência vira alvo imediato e o debate político vira uma questão de destruir certas figuras. E por fim, é importante fazer uma reflexão mais ampla aqui sobre essa rejeição ao Ciro Gomes, né, para a gente fechar. Ela é real, não faz sentido negar, né? Ignorar esses índices seria um erro estratégico grave, especialmente se houver qualquer pretensão política futura por parte do Ciro. Mas a rejeição também não é algo imutável. Apesar dela ser alta, ela pode ser trabalhada, pode ser diminuída, desde que haja uma estratégia política clara e uma comunicação bem estruturada. Isso passa por reconhecer que muitas das críticas programáticas e políticas que o Ciro fez e faz ao governo, especialmente na área econômica, elas estão se mostrando acertadas com o passar do tempo. Com uma comunicação adequada, seria possível mostrar que essas críticas não foram ataques vazios ou mero... Frederico, assim, eu acho suas análises muito legais, mas eu acho que analisar
que a rejeição do Ciro é por culpa dele alfinetar banqueiro e o rentismo, eu acho que é uma análise equivocada. Deixa o meu dedo de conversa aqui, tá ligado? Eu não acho que é esse definitivamente o ponto. Oportunismo, como a mídia petista tenta pintar. Boa parte das advertências feitas pelo Ciro está se confirmando na prática, o que poderia ser usado como um trunfo político para reconstruir a imagem dele e resgatar parte do eleitorado perdido. Mas tudo depende do que ele quer para o seu futuro político, né? Qual que é a sua estratégia daqui para frente, né? Que tipo de atuação ele pretende adotar. Enfim, eu deixo vocês com essas reflexões. Gostaria de agradecer que acompanhou o vídeo até aqui. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tá aí, mais um vídeo do nosso querido Felipe. Eu estou chamando de Felipe, mas é Frederico. Frederico Crepe. Aproveita, se inscreve no canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta, porque nós somos contra a escala 6x1. Beijos e tchau, obrigado.